Equimose ou hematoma. O hematoma normalmente assusta bastante o paciente. Normalmente nada mais é do que sangue que, se por algum motivo estourou um vasinho na hora que você estava fazendo o afastamento do retalho e o sangue espalhou pelo tecido. Acontece quando você bate o joelho, quando você leva uma pancada e também quando você faz uma cirurgia. Normalmente, gente, cirurgias que você precisa afastar muito, região, por exemplo, de terceiro molar superior, em que você tem que fazer um afastamento grande para poder chegar na região, né? Terceiro molar superior incluso, dá para perceber que vai ter um hematomazinho. Sabe como? Você sente que a área ficou toda avermelhada. Por quê? Porque já tem sangue ali na região. Você já avisa o paciente que pode ser que dê uma equimose. Assim, talvez você tenha um hematomazinho aqui nessa região da bochecha. Ainda mais quando o paciente é idoso, porque a pele do idoso é um pouco mais fina, então é mais sensível e acaba rompendo o vaso com mais facilidade. Ou se o paciente é mais clarinho, porque aí aparece, né? Acaba aparecendo mais. Então, paciente muito branquinho, tem paciente que é tão branquinho, gente, você consegue ver as veinhas assim, ó, da bochecha. Imagina se afastar, se romper um vaso aqui, ele faz parece que você deu um murro no paciente. Né? Então é importante você avisar, de repente, que vai, principalmente se o paciente é muito branquinho, se é um dente que você vai ter que afastar muito, né? Olha o planejamento aí, você já fazendo o planejamento e vendo que pode esperar. Você vira o paciente e fala, ó, talvez tenha um hematomazinho. Esse hematoma normalmente ele some sozinho, não precisa de nada para você fazer nada. Aí o que eu acabei de falar, né? Pessoas idosas têm maior fragilidade capilar e diminuição do tônus tecidual, ou seja, um tecido mais fino. O paciente deve ser alertado que a equimose poderá ocorrer, principalmente em regiões submandibulares, né? Essas regiões aqui embaixo, normalmente quando você vai fazer inferior também pode acontecer, né? E no corpo da mandíbula, não trazendo riscos para os mesmos. E esperando que a mesma regrida em poucos dias, havendo uma mudança de cor. Normalmente, né, ele passa do roxo, do roxo azulado, para o verde, depois vai para o amarelo, depois vai para um vermelhinho bem levezinho, né, um rosinho e depois some. Normalmente na verdade é a oxidação, né, desse sangue que ficou ali. Então você vai ficar do roxo pro verde, depois amarelo e depois vermelhinhozinho e depois some. Mas é interessante que pacientes que você teve mais clarinhos, você consegue ver a região fica bem avermelhada. Isso é um sinal que pode ter uma equimose. Aí você já avisa o paciente logo para ele não achar que ele está morrendo ou que ele está tendo uma hemorragia interna. Porque tem um paciente que veio para mim, doutor, eu acho que teve uma hemorragia interna. O paciente teve um hematoma interno, né? Foi sublingual? Acho que foi sublingual. Na verdade, eu fiz uma cirurgia de frenectomia, deve ter vazado um pouquinho de sangue ali e deu um hematomazinho na parte de baixo da língua. Meu Deus! A pessoa que estava tendo hemorragia. Não, gente, era só um hematoma, que hematoma pode dar do lado de fora, como pode dar do lado de dentro, tá? Some e a pessoa vive a vida, segue, toca o barco.